essa parte aqui. E aí, essa Guerra de 6 Dias, ela foi deflagrada por um relatório falso da antiga União Soviética. Vocês sabiam? Pois é. Eu não vou me deter em detalhes de como isso, a parte bélica, não, tá? Nem a parte de estratagemas e tal. Mas essa Guerra dos 6 Dias, se a gente olhar para o plano físico, ela foi startada porque a antiga União Soviética apertou o botãozinho lá, mexeu os pauzinhos, mexeu as peças de xadrez e ela foi startada. Bom, Israel era menor em número de combatentes e aí, desde então, desde que Israel voltou para a sua terra natal, todo mundo é membro do exército, homens e mulheres, tá? Inclusive tem um milagre grandão de uma oficial feminina. Eu vou contar para vocês os absurdos que aconteceram nessa guerra. E aí, eles eram menores em exército, em material bélico, em equipamento bélico, em veículos, em combustível, em dinheiro, em tudo. Então, era ataque por todos os lados. Aqui pelo norte, aqui pelo sul e aqui essa região que eu não sei para onde que está. Mas era pelo lado também. Aqui ele tinha a faixa de Gaza, Tel Aviv, que à época estava cheio de amiguinho, para não falar o contrário, e o grande mar Mediterrâneo para se jogar. Era isso que Israel tinha. Israel não teve opção. Ele teve que lutar. Exatamente como Josué, sem opção. Ou a gente luta e tem a possibilidade da vitória, ou a gente fica aqui e não faz nada e tem a certeza de que seremos finalizados. Mas aí aconteceu um monte de milagre que eu queria comentar com vocês. Foram 6 dias de guerra. Cada dia aconteceu um milagre diferente. E eu vou ler aqui essa matéria para vocês. O portal é Obreiro Forte, Ministério Imbatível.blogspot. Antiga essa matéria. Ninguém em Israel esquece, muito menos duvida, da retumbante vitória do povo judeu há precisamente 48 anos da época que a matéria foi escrita, né? Contra uma poderosíssima aliança de inimigos árabes determinados a varrer para sempre Israel do mapa. Falamos, obviamente, da mítica, inesquecível Guerra de 6 Dias, travada entre 5 e 10 de junho de 1967, em que, contra toda a lógica e previsões, Israel, num verdadeiro papel de Davi contra Golias, confrontou e derrotou estrondosamente todos os seus vizinhos inimigos árabes num espaço de apenas 6 dias. Fica aqui comigo que você vai gostar muito do que você vai ver. É a Arábia Saudita, gente. Eu falando o Irã está bem para o lado de cá. Então, você tem aqui Israel, como eu mostrei, né? Temos a Síria, temos o Líbano, Jordânia, Arábia Saudita e o Egito aqui. Israel, tadinho, é uma tripinha no meio de um mundo gigante de inimigos. Quando a Guerra dos 6 Dias se iniciou, Israel contava com metade das tropas de seus inimigos, encontrava-se bastante inferiorizado em termos de material bélico, comparativamente com as forças inimigas conjuntas do Egito, Síria, Iraque e Jordânia, porque eram todos numa liga contra Israel. Em todo mundo, a expectativa era de que Israel iria perder a guerra em 1 ou 2 dias, no máximo, levando a sua óbvia aniquilação. Só que os inimigos não contavam com a intervenção divina a favor de seu povo eleito. No primeiro dia, a Força Aérea de Israel sobrevoou e destruiu, uma após outra, todas as bases aéreas egípcias, num espaço consecutivo de 3 horas. Algumas pessoas, né, alguns historiadores acreditam que nenhuma das bases aéreas tentou ou conseguiu contatar com as outras bases para avisar: estamos sendo invadidos, estamos sendo atacados, né?
Um aviso preventivo sobre os ataques feito pela Jordânia falhou. Por que que falhou? Por que que essa comunicação do ataque preventivo de Israel no dia 1 da guerra, por que que essa comunicação falhou? Acontece que milagrosamente, ou chame do que você quiser, uma grande coincidência, o Egito, naquele mesmo dia, um pouco antes dos ataques, havia alterado os códigos de alerta de rádio. Eu não sei o que deu no Egito. O Egito deve ter pensado assim, peraí, como a gente vai iniciar já, deixa eu alterar esse código aqui, porque espionagem existe, ele pode ter sido copiado. Então, vamos começar com um código novo. Mudou o código, ninguém mais conseguiu se comunicar. Por quê? Porque Israel iniciou o ataque preventivo, né? Essa tremenda vitória de ter debelado todas as bases ali do Egito foi fundamental e decisiva para a vitória dos 6 dias, tá? Quando questionado sobre a razão desse verdadeiro milagre, o então futuro presidente de Israel, Ezer Weizmann, ficou por momentos silencioso. E pouco tempo depois ele disse, olha, só pode ter sido o dedo de Deus. Esse foi o milagre 1 do dia 1. 2. Todas as previsões e análises da batalha de Israel contra Siquém eram aterrorizantes, né? A margem ocidental de Israel imaginava-se que seria a mais sangrenta, mas quando as forças israelitas se aproximaram da cidade de uma direção inesperada, ou seja, Israel teve cuidado de contornar algumas colinas para não sair de frente com o inimigo, de acordo com o que o inimigo esperava. Porém, em vez de subir pelo leste, eles subiram pelo oeste. Em vez de subir pelo oeste, subiram pelo leste. Os árabes, que estavam em Siquém fortemente armados, confundiram a chegada do exército de Israel como sendo das forças iraquianas, que tinham vindo trazer reforços. E como resultado dessa confusão, as tropas israelitas foram recebidas de braços abertos e tomaram imediatamente posse da cidade. Isso ajudou Israel a conquistar o resto da margem ocidental com um mínimo de resistência. Essa batalha era a mais sangrenta prevista, tá? Terceiro dia, terceiro milagre. As tropas israelitas eram muito inferiores em número e equipamento comparativos, né? Se comparando aos inimigos, principalmente na Síria, nas montanhas de Golã, que tem uma história magnífica. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários e eu trago um conteúdo bem conciso aí da história das colinas de Golã. Então, à medida que as forças israelitas avançavam, muitos dos sírios simplesmente começaram a sair de suas posições. Eles fugiram, começaram a fugir caoticamente, se atropelando, um atropelando o outro e deixando para trás todo o equipamento bélico que ajudou muito a Israel a combater no último dia. Porque Israel tinha um equipamento bélico muito inferior. Então, quando foi na Batalha das Colinas de Golã, por algum motivo, os sírios simplesmente, com medo, aterrorizados, eles começaram a sair, fugir e largar tudo para trás. Israel tomou o espólio de guerra, que o ajudou no 6º dia. Posteriormente ao evento, alguns sírios afirmaram terem tido visões aterradoras de Abraão, mandando eles sumirem e pararem e desistirem. Mas tem muitos relatos sobre isso, eu vou trazer aqui para vocês, espera aí. 4º dia, 4º milagre. 48 horas após do ataque israelita à sua aviação, o Egito começou misteriosamente
a explodir o seu próprio equipamento e abandonar as outras bases militares que já haviam sido atacadas por Israel. Em resultado disso, Israel apoderou-se facilmente da península do Sinai, onde tem o Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. E aí, eles saíram do Sinai, saíram da faixa de Gaza, tá? Que antigamente já era ocupada ilegalmente pelo Egito, segundo as leis internacionais. Simplesmente, o Egito começou a explodir seus próprios equipamentos. Quinto dia, quinto milagre. Um caminhão israelita carregado de munições explosivas fundamentais para o rearmamento urgente das tropas no fronte de batalha foi atingido diretamente por uma granada explosiva. A iminente explosão não aconteceu, e se tivesse acontecido, né, ia causar uma destruição do caminhão e de todo o equipamento bélico. Mas a granada caiu lá em cima do caminhão e não explodiu. Ela aterrissou tranquilamente sobre o topo do caminhão, sem ter explodido, até ter sido desmontada e removida. Esse tipo de incidente ocorreu por diversas ocasiões. Quando Israel tinha que tratar com algum ataque que realmente atingia o seu alvo, o ataque falhava, o equipamento bélico milagrosamente falhava. Sexto dia, sexto milagre. As pressões internacionais forçaram Israel a aceitar um cessar-fogo proposto pelo rei Hussein da Jordânia. Porém, no último momento, Hussein vetou alguns termos do cessar-fogo que ele próprio propôs. Quer dizer, esse povo a gente pode confiar, né? O cara vem, reclama com as autoridades internacionais que Israel está matando todo mundo lá e ele propõe um acordo de cessar-fogo e ele coloca os termos dele. Israel vai lá, completamente milagroso, completamente sobrenatural, dominando a batalha. Ele não precisaria ter parado. O rei Hussein, chega, pelo amor de Deus. Ninguém sabe o que está acontecendo. Está acontecendo um negócio aqui. Esse povo todo fracote, todo perebento, tá coisando todo mundo aqui. Vamos parar. Eu ofereço essas condições do acordo. Israel, que nunca briga com ninguém, ele só se defende. Israel foi lá e falou, tá bom. E eu imagino a cabecinha dos judeus na batalha, né? Ai, meu Deus, ainda bem, aceita, que a gente não sabe quanto tempo mais a gente vai conseguir existir. Israel foi lá e falou, não, tudo bem, aceito. Glória a Deus, aceito. Acontece que o rei Hassan fez? Israel aceitou e rei Hassan Hussein vetou alguns termos do acordo porque ele achou demais. Ai, meu Deus, aqui tá demais, hein? Aqui, não. Eu propus isso aqui, mas eu vou quebrar. E aí, o que aconteceu? Isso forneceu a Israel, esse tempo de negociação, forneceu a Israel o tempo extra necessário para aniquilar a infraestrutura militar do inimigo e restabelecer a soberania judaica sobre a cidade velha de Jerusalém. Até então, controlada pelos jordanianos. Então, assim, até a sacanagem do rei Hussein, Israel vê como um milagre, porque no tempo de negociação, Israel pôde avançar, e quando o rei Hussein quebrou alguns artigos do acordo, Israel já estava em posição, e aí aniquilou todo o fronte de batalha jordaniano. Uau! 6 dias, 6 milagres. Diz a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias. E no 7º, diz que Deus descansou. E na guerra dos 6 dias, Israel também. Imaginem a cabeça de cada judeu que teve que passar por cada dia dessa guerra, sabendo que ele era muito inferior. Eles tinham convicção
de que estavam ali porque ali era a terra deles e eles tinham convicção de que era uma guerra injusta, que alguém tinha que fazer alguma coisa. E eles não tinham ninguém para fazer nada, nem as cortes internacionais. Mas eles tinham aquele que está acima de todo o céu e de toda a terra. E foi